Pois é, meus amigos, estamos começando mais um registro, um diário. Quase ninguém vê, mas é mais como um diário pessoal. Agora, o nosso veículo tem um item religioso aqui. Eu sou uma pessoa cética, mas eu prefiro acreditar em certas coisas. Bom, vamos colocar o nosso aparelho secundário, Realme 14 Pro Plus. Inclusive, eu vou retirar esse item daqui porque atrapalha nas filmagens, e vou colar depois com uma fita 3M. Vou deixá-lo aqui, um local guardado aqui, para depois utilizá-lo, ok? A posição não ficou muito boa, vou colocar depois em outro lugar. Bom, vamos sair aqui, aproximadamente 5 horas e 43 minutos. Vamos fazer o mesmo trajeto de ontem, mas é só para ficar o registro. Não coloquei água no esguicho, então provavelmente a imagem vai estar um pouco ruim, mas o que importa mais é o conteúdo que vai ser falado, né, desse pequeno fragmento, desse dia 3 de julho. Bom, hoje foi um dia, uma sexta-feira, mas foi um dia atípico, né? Eu não fiquei aqui no meu apartamento o dia todo. Eu fui lá para o centro da cidade, né? Depois eu fui na casa da minha mãe e aconteceu um fato inusitado assim que eu cheguei, né? Minha mãe mora num condomínio, um prédio de 12 andares. E aconteceu um fato inédito, né? Eu cheguei, minha mãe mora em um andar baixo, né? Aí eu cheguei pelo elevador de serviço no prédio, e quando eu apertei para ir para o andar, o elevador começou a subir. É um prédio antigo, então não tem, o elevador não tem o painel, né? Então assim, o elevador começou a subir, eu sabia que ele estava subindo. E aí, eu só notei que ele começou a subir e subiu, né, sem parar. Ele não parou no andar, continuou subindo, eu sem saber para onde estava, percebi que estava subindo. De repente, ele subiu, como se tivesse ido para o último andar, lá dentro, né, sem noção de nada, de altura, sem um painel, para pelo menos dizer onde eu estava. Imaginei que eu estava no último andar. O elevador parou e continuou o botão, né, para o andar que eu tinha colocado, e ele parou e a porta não abriu. Ou seja, fiquei preso no elevador pela primeira vez na minha vida, 38 anos de idade. Esse era um dos meus maiores medos da infância, era de ficar preso no elevador. Então, quando eu fiquei preso, a partir do momento que eu vi, né, eu sabia que eu tinha ficado preso. Então pensei, tenho que manter a calma. Não estava com vontade de fazer xixi, nem nada do tipo, né? Desesperado, estava bem, pleno. O que foi que eu fiz? Testei o interfone. Felizmente, que pode acontecer também, né? Felizmente, o interfone estava funcionando. Eu consegui falar com a portaria. E, por muita sorte, um técnico da empresa de manutenção de elevadores estava lá, e ele conseguiu acessar. O elevador estava no 10º andar, e eu consegui sair. O elevador, a cabine do elevador ficou entre um andar e outro, mais ou menos uns 70 centímetros a 1 metro, mais ou menos, não sei que altura era. Então eu escalei. Naquele momento, né, o técnico disse que era seguro, ele desligou o elevador, não tinha risco de cair nem de subir, que eu fiquei com medo de ser esmagado, né, de repente. Não teve risco. Eu sei que eu, uma pessoa sedentária, fiquei impressionado. Eu nunca pensei que eu fosse subir tão rápido. Eu sei que eu vi que eu não tinha como escalar. Eu sei que meus braços, eu dei um impulso e subi aí. Nunca pensei que eu fosse ter essa vitalidade para escapar. Em poucos segundos eu consegui subir e estava lá no andar. Ele recomendou, o outro elevador está funcionando normal.
Bom, depois de ter ficado preso no elevador, eu preferi não arriscar, né? Então desci 10 andares de escada. Em seguida, né, eu fui encontrar, a gente ia sair, eu, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha. A gente foi numa loja lá, minha sobrinha, ela já está começando a idade escolar, então a gente foi olhar material escolar para ela, comprou, enfim, um momento bem agradável, assim. E depois a gente voltou para casa de minha mãe, dessa vez o elevador normal, não foi o de serviço, o outro. E bom, depois disso eu fiquei lá mais um pouco, almocei na casa de minha mãe. Olha, quase um acidente, hein? Almocei na casa de minha mãe, voltei pro meu apartamento e aí fui fazer minhas coisas, né? Lavei roupa também, fui trabalhar, fiz muita coisa, trabalho remoto, enfim. Então foi um dia bastante produtivo, mas, né, marcante. 3 de julho, o dia em que eu fiquei preso no elevador. Outra observação que eu vinha pensando é em relação a minha relação como tio, né? Eu tenho 2 sobrinhos. Um sobrinho que nasceu, acredito que tem uns 4 ou 5 anos. Porém, como é filho do meu irmão, que eu não tenho contato, né? Irmão por parte de pai, que eu praticamente não tenho contato, então é um sobrinho que infelizmente eu não acompanho, né? Não posso dizer que sou um tio ruim, eu sou por força, por motivo de força maior, né? Por eu não conseguir exercer, né, o meu papel de tio. Então eu acabei sendo um tio ausente, né? Força mesmo do destino. Mas a minha sobrinha, que nasceu, né, recentemente, é um bebê ainda, né? Criança que tem idade, não é mais um recém-nascido, mais velha que meu filho, óbvio. E é, assim, uma criança que eu gosto muito. Então, assim, eu busco fortalecer, sabe, o vínculo que eu tenho com a minha sobrinha. E eu me inspiro muito em 2 coisas. Negativamente, em relação aos meus tios maternos, né? Infelizmente, com exemplos negativos de tios, né? São tios que eu considero irmãos da minha mãe, né? Eu nem atribuo o título de tios para essas pessoas. E de outro lado, nas minhas tias, na minha tia que faleceu em 2021, é uma tia maravilhosa, da minha tia, irmã mais velha da minha mãe, que também é uma tia, né, com seus defeitos, porém uma tia, né, que não tem muito que me queixar dela. Os meus tios paternos, a exemplo do que eu sou com meu sobrinho, são não tios, mas não posso dizer que tem um mágoa, porque a gente não criou um vínculo, né, uma conexão, nem positiva nem negativa. Então não tenho nada contra eles, realmente a gente só não criou esse laço. Mas o outro lado é a minha mãe, né? A minha avó, a minha tia-avó, que ainda está viva, graças a Deus. Exemplos de tias, né? Principalmente a geração dos irmãos da minha avó, dos tios da minha mãe, que eram tios maravilhosos, sabe? Pelo menos os que eu conheci. A minha avó foi uma tia maravilhosa, uma tia que todos os sobrinhos gostavam, certo? A minha mãe, uma tia maravilhosa, né? Eu não vejo sobre essa perspectiva, mas vendo como um observador externo, o jeito como ela trata todos os meus sobrinhos. É uma tia maravilhosa, uma tia que não tem, né, defeitos, né? E são nesses exemplos que eu me inspiro, né? Bom, nossa gravação já está chegando ao fim, porque eu estou chegando ao meu destino, e a gente se vê em uma próxima carona.